farol que me guia, é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira, bem-vindo à 70ª edição do programa Pedindo Luz, cujo tema hoje é a loucura do ateu. O não querer nada com Deus, o chegar ao ponto de dizer que Deus não existe, não é algo que seja recente, algo que seja novo. Há muito, desde os tempos mais remotos, que a Bíblia fala da existência de gente assim. Por duas vezes a Bíblia diz, e passo a citar, Salmo 14:1 e Salmo 53:1. Disse o néscio, o louco, no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis. Duas coisas devem aqui ser bem notadas e assinaladas. A primeira é que o ateu chega à sua conclusão não pela razão, por um raciocínio lógico, por isso é chamado de louco, mas no coração, que é a sede dos desejos. Ele realmente não deseja que Deus exista. Esta é que é a realidade. Ele age pelo coração, não pela razão. A segunda coisa, derivada da primeira, é que ele se corrompe desse modo a si próprio. Outra loucura. Que haja quem corrompa aos outros é sabido, mas quem se corrompa a si mesmo é bastante estranho. Só mesmo um louco. Ouve de novo o que a Bíblia diz. Disse o néscio, o louco, no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis. As provas da existência de Deus são tão amplas, tão óbvias, tão evidentes, que Romanos capítulo 1, versículo 20 diz que os homens estão sem desculpa se não reconhecerem o Criador pela obra da criação. Pessoalmente costumo dizer que a própria Bíblia é uma prova esmagadora da existência de Deus. No programa Pedindo Luz da semana passada, nós vimos um pouco isso na história das 3 pessoas a quem Cristo, quando estava na Terra, ressuscitou. Era impossível aquelas 3 ressurreições, pela ligação estreita que têm, pudesse ser engendrada por mente humana. Recomendo que conheças a Bíblia, mas a conheças mesmo, para veres com os teus próprios olhos que o seu autor nunca poderia ser humano, que a Bíblia é mesmo divina, é mesmo a palavra de Deus. Poderia ter-me aqui a falar de coisas macro, como o universo, por exemplo, para vermos nelas as inúmeras marcas indeléveis da divindade, mas eu prefiro falar de algo que seja micro. Por que havemos de procurar provas no exterior, ao longe, quando as temos tão bem perto, tão dentro de nós? Repara, por exemplo, na maravilha do olho humano que está em ti. Como pode alguém observar o olho humano e admitir que ele surgiu por acaso? Os evolucionistas dizem-nos que onde há uma necessidade, a natureza providencia o que é necessário. Mas quem é que poderia imaginar sequer que nós precisaríamos de visão? Nunca alguém tinha visto alguma coisa antes. Porém, a realidade é que havia necessidade de ver e o olho surgiu. E imagina que surgiram 2 olhos e no plano horizontal, de tal modo que não apenas podemos ver, como com os nossos olhos possuímos simultaneamente um telémetro que determina as distâncias. Mas mais ainda, já imaginaste o que acontece com as lágrimas que continuamente fluem pelos teus olhos? O Dr. William Paley escreveu uma obra clássica intitulada Teologia Natural, na qual ele aborda o olho humano. Ele refere ali, e nós bem podemos entender aquilo que ele diz, quando ele diz o seguinte: a fim de conservar o olho umedecido e limpo, qualidades necessárias ao seu brilho e à sua utilização, ele é lavado constantemente por meio de uma secreção destinada a esse fim. E a salmoura excedente é levada para o nariz através de uma perfuração no osso da grossura de uma pena de ganso. Quando a secreção chega ao nariz, ela espalha-se sobre a superfície interna da cavidade nasal e é evaporada pela passagem do ar quente que o processo da respiração lança continuamente sobre ela. É fácil perceber-se que o olho humano deve precisar de umidade. Mas poderia essa necessidade do olho gerar a glândula que produz a lágrima ou cavar o orifício por onde ela é descarregada, um buraco no osso? Que o ateu ou evolucionista nos explique como foi o mero acaso que cavou o buraco no osso e colocou ali o encanamento para a dispersão das nossas lágrimas. Sir Charles Scott Sherrington, famoso fisiologista inglês de Oxford, escreveu uma obra clássica sobre o olho humano, dizendo: por detrás do intrincado mecanismo do olho humano há vislumbres assombrosos de um plano mestre. E agora sou eu que digo que é realmente uma loucura não ver isso. Mas,
Sabias que quando confrontado com a escuridão o olho humano aumenta 100.000 vezes a sua capacidade de ver? Sabias que a câmara mais admirável que já foi fabricada pelo homem nem sequer vagamente se aproxima de uma coisa assim? Mas o olho humano faz isto automaticamente. Além disso, o olho humano encontra o objeto que quer ver e focaliza-o automaticamente. Ele alonga-se e comprime-se a si mesmo. Ambos os olhos, ao movimentarem-se conjuntamente, tomam ângulos diferentes para se fixarem naquilo que é para ver. Agora, vou ser irónico, pois uma loucura destas merece um comentário irónico, sem dúvida. Quando o olho estava pronto para criar-se a si mesmo, teve também a previsão de se proteger e assim, de uma forma muito sábia, construir-se a si mesmo debaixo de uma saliência óssea do crânio e também ter providenciado um nariz sobre o qual poderiam ser pendurados os óculos de que a maioria dos humanos precisam. E não posso deixar de me interrogar se ele também não providenciou para si mesmo uma maneira de se poder fechar a fim de se proteger contra objetos estranhos. Realmente é bem louco quem pensa que somos obra do mero acaso, que não vê uma supermente criadora por detrás de tudo, que é Deus, por detrás da obra criada. Ora, como já referi antes e sublinho, a realidade é que os denominados ateus dizem no coração, que é a sede dos desejos, que Deus não existe. Ou seja, desejam que Deus não exista. Dizem com o coração, não com a razão. Repito, que loucura. Finalmente, não posso deixar de mencionar aqui a incrivelmente humana Sir Henry Fairfield Osborn, o famoso antropologista moderno, disse: para mim, o cérebro humano é o mais maravilhoso e misterioso objeto de todo o universo. Pesando apenas cerca de 1,5 kg, ele é capaz de fazer o que 500 toneladas de equipamentos elétricos e eletrónicos não conseguem fazer. Contendo cerca de 10 a 15 bilhões de neurónios, cada um deles, um organismo vivo em si mesmo, ele realiza façanhas que intrigam a própria mente humana. Por isso, não posso deixar de dizer que os homens que rejeitam ou ignoram a Deus fazem-no não porque a ciência ou a razão requeira que o façam, mas pura e simplesmente porque querem fazê-lo. Que Deus tenha deles misericórdia, pois a Bíblia diz: e assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus por sua vez os entregou a um sentimento perverso. Romanos 1,28. De facto, os homens dizem que Deus não existe, não pela razão, mas pelo coração. Desejam que Ele não exista. E isso é uma loucura total. E tu? Que tens tu a dizer a isto? O que vais tu fazer perante isto? Oro para que não embarques nessa loucura trágica. Não te falei do Senhor Jesus Cristo, outra prova esmagadora da existência de Deus. Sabe que Ele veio a este mundo por ti e por mim, por todos, para nos salvar das nossas loucuras provocadas pelos nossos pecados. Desde que o homem pecou no jardim do Éden, desde essa altura que o homem foge de Deus, evitando, negando, porque foge de um Deus que te ama e te busca, querendo o teu melhor. Adão descobriu que era uma loucura tentar esconder-se de Deus. Não queres repetir agora a tua loucura de que Ele se livrou. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Como lemos em Atos 16:31. Pois Ele foi à cruz sofrer o castigo que tu merecias por causa dos teus pecados, a fim de poderes ir para a presença de Deus. Que Deus te abençoe. É o farol que